Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Como diz né, se você estiver bem, o universo vai estar bem. Né? Se a sua frequência, sua vibração, sua energia e sua centelha divina está sendo desperta, com certeza tudo dentro de você vai melhorar e possivelmente em torno de você. Okay? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Né? Toque o sininho de notificação e comente, compartilhe, porque gera engajamento. Né? E o algoritmo entende que esse vídeo é relevante. Ok? Então vamos lá. Né? Faça aí a sua parte. E se você quiser ajudar financeiramente, bem, aí quiser se tornar um parceiro aqui dessa caminhada, você pode fazer sua doação através do Pix robson.rmt@gmail.com 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 Nós estamos fazendo assim uma espécie de tour por algumas mitologias, a fim de que a gente entenda um pouquinho sobre o que a mitologia, quando a gente começa a descodificar, o que elas querem dizer de verdade, o que elas querem contar de verdade para nós na humanidade de hoje. E antigamente, há uns 30, 40 anos, 50 anos atrás, as pessoas, elas não questionavam nada. Eram muito poucas. Elas recebiam aquela doutrinação, tanto social, por meio da escola, e aquela doutrina religiosa, dogmática, e as pessoas simplesmente aceitavam a ideia de destino, sina, né? E daí acreditavam que eram as obras que salvavam, depois acreditavam que era a fé e a graça que salvam. Né? Aí achavam que se não fizessem coisa boa ia para o inferno. A melhor coisa que uma pessoa já ficava satisfeita era de ir para o purgatório. Por quê? Porque o céu ela sabia que não ia conseguir. Né? Então, é muito interessante a gente perceber que as pessoas chegou a um estágio em que as pessoas começaram a se perceber bem. Se Deus existe é porque tem toda essa desgraça no mundo. Aí a resposta era: Adão e Eva pecaram. Então você estava pagando o preço de um pecado original que só era tirado se você se batizasse, né? Mas você você perdia a culpabilidade, mas ficavam os resquícios
do pecado original, que eram os pecados diários. E você se perguntava o que é o pecado, geralmente indicando algo no sentido moral. Então, a coisa foi ficando feia, né? Quando a reforma protestante chegou, eles nada mais são do que um galho da mesma árvore, né? Começou a pregar de que a salvação é pela fé em Jesus, que as escrituras são um manual de comportamento de fé e moral. Depois começaram a sair por aí pregando aquele evangelho que levante a mão, aceite Jesus e está tudo kit. E aí os teólogos se danaram a tentar encontrar respostas. Né? E aí criaram uma frase tríplice que era: sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. E a igreja se empenhou em lutar contra a crença do evolucionismo. Depois admitiu que a hipótese do evolucionismo com Deus. Você olha o filme Profecia Celestina, você vê. Né? Que é a igreja como instituição nova. Né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A igreja, quando eu falo igreja, eu falo todas as igrejas cristãs. Não tem negócio de alguma por aí é a boazinha. Negativo. Né? Depois, tudo é perfeitamente controlado dentro dessa matrix. Tudo, pessoal. Aí alguém veio e disse assim: bem, mas se é tudo controlado, como é que vocês conseguem passar essas informações para despertar pessoas? É porque a Matrix não é perfeita. Porque quem a criou também não era perfeita. Ele pode parecer perfeito, mas não é. E ontem eu falei no vídeo: quem é que tem certeza de alguma coisa? Os dois postulados, tanto da física, né, ou melhor, tanto da ciência quanto da religião, gente, são dois postulados completamente equivocados. Tá? Um exige fé. Não, você tem que crer que Deus criou Adão e Eva e criou todas as coisas em 7 dias literais e criou Adão já adulto, tá? Criou tudo do nada. E aí eu pergunto: o que é que pode surgir do nada? Hum? O que pode surgir do nada é nada. Como é que você vai tirar do nada alguma coisa? Claro, eles inventaram essa história para dizer que esse Deus é capaz de tirar do nada as coisas, as substâncias. Você entende? E Jesus, que eles transformaram em Deus, nunca tirou nada do nada. Incrível, né? Foi transformar a água em vinho, precisou da água. Foi multiplicar os peixes, precisou dos peixes. Foi multiplicar o pão, precisou dos pães. Ah? Então,
quando eu digo que tudo no universo tem matéria, tem energia, tem frequência e vibração, densidade, né? Tem sintonia, é porque as pessoas acham que quando alguém surge com uma ideia dessa é porque é materialista. Você tem que diferenciar, e isso é muito claro, matéria, tá? Porque o Einstein, no cálculo dele, tá? É igual, né, a mc ao quadrado, simplesmente queria fazer equivalência entre energia e massa. Energia e matéria. Porque quem é a pessoa que sabe aonde é que se divide, onde finda o espírito e começa a alma? Né? Aonde termina a alma e começa o corpo? Alguém sabe? Você sabe aonde termina a matéria e começa a energia? Não. E ninguém sabe. A ciência fez um postulado de uma crença absurda numa evolução, que sobrevive o mais forte, o darwinismo, que nunca foi provado. Na história do Big Bang, que foi feito por um padre, mas também nunca foi provado. E hoje a ciência está aí cheia de postulados e teorias que não, são especulações, são a ciência teórica, a física teórica. Ok? E você não pode, você não prova, né? A ciência não consegue provar nada, pessoal. O que tem aí é uma pseudociência que ensina a mente de garotos e garotas em escola a ficarem alienados. Né? Então a elite global, ela joga com as duas mãos, de um lado a ciência e de outro lado a fé. Os dois postulados errados que existem na nossa história. Né? No fundo, as pessoas não sabem realmente o que aconteceu. Então vamos lá. Nós vamos pegar o tomo, o ato, né? Número 3 aqui, ó, que nós vimos o 1, o 2, a criação da humanidade. Aqui o negócio, o bicho pega aqui, né? Sem uma verdadeira compreensão do espírito, tá? O demiurgo decide criar a humanidade. E faz isso por 3 razões. Primeiramente, como uma ferramenta para compreender melhor a natureza de Deus, do Espírito Santo e dos aeões que habitavam acima dele. Tá? Então, a primeira ferramenta era compreender a natureza de quem? Do Deus verdadeiro. Tá? A segunda era compreender o poder da criação. Tá? Okay. Para que lhe escapou. Né? E em terceiro lugar,
para ter escravos, olha aqui, para ter uma fonte de nutrição para si mesmo e as autoridades. Ok? Então, ele queria compreender a natureza do Deus que ele não conhece, tá? Ele queria experimentar o poder do que é criar algo. E terceiro, ele queria criar uma fonte de nutrição para a sobrevivência dele. Tá? Então, o que é que os Anunnaki fizeram quando chegaram à Terra? Eles criam os humanos para quê? Para ser escravos. Para pegar o ouro monoatômico, para eles se alimentarem e sobreviverem. Agora é preciso a gente ter um certo cuidado, e aí eu quero ser bastante franco com vocês, com essas ideias que surgem, bem, de que os reptilianos, dragonianos, os pleiadianos, os argatianos, enfim, um monte de classe de seres, de extraterrestres, né? E o interessante é você ver como esses seres são mostrados, né? E aí você se pergunta, eles foram criados por quem? Pelo Demiurgo? Também? Aí, geneticamente, o homem foi apenas modificado, né? O DNA humano foi limitado. Por quê? Porque eles não queriam que o ser humano tivesse determinadas habilidades e poderes para chegar muito perto do pleroma. Então, as realidades, elas estão interconectadas, né? Você não tem como hoje separar o joio do trigo. É por isso que a palavra discernir quer dizer ver o cerne de algo. Isso é muito difícil. Porque para você ter discernimento, você tem que olhar para o cerne das coisas, para o âmago. E muita gente não tem essa habilidade. Para fazê-lo, por quê? Porque desconhece as coisas. E ao desconhecer as coisas, automaticamente cai na armadilha muito fácil dos seres que por aí estão. Esses seres arcônticos são seres de polaridade negativa. Existe seres de polaridade neutra, eles não estão nem. E existem os seres de polaridade positiva, que dizem, poxa, vale a pena ajudar de alguma forma os seres humanos. Não é que eles tenham centelha divina, não. É que
Se você observar esses seres que, segundo alguns já viram, do tipo, reptiliano, nós já vimos o ET de Varginha, os Greys, né? Aí quando você vê a imagem desses seres, você percebe que aqueles seres ali não têm a mínima condição de terem espírito, centelha divina. Você percebe que esses seres são pura manipulação genética. Então, o demiurgo e as suas autoridades trabalharam para moldar e formar, para moldar a forma do ser humano. Tá? Aqui, ó. Mas ela era imperfeita e não tinha vida. Eles lutaram por algum tempo para animar a forma humana. Tá? Ó. Eles criaram um ser, um corpo puramente biomecânico, bioeletroquímico, mas eles não conseguiam colocar aquele boneco, aquele ser biológico, né, do jeito que eles queriam. Ok? Eles não conseguiram. Então Sofia e, segundo algumas escolas, e o Espírito Santo viram isso e tiveram pena do ser. E viram isso como uma oportunidade de recuperar o poder roubado da sabedoria e de sua prole. Tá? Roubado da sabedoria de sua prole. Ela aconselhou as autoridades a convencer o demiurgo a colocar um pouco do seu espírito no ser, né, para lhe dar animação. Ele fez isso e a forma humana tornou-se animada, e o poder de sua mãe o deixou. Aqui está o X da questão. E o poder da sua mãe o deixou. Tá? A forma tornou-se perfeita, comoveu-se, tornou-se forte e visível. O demiurgo e suas autoridades ficaram com inveja, porque o criaram, e através da perda do seu próprio poder, a forma tornou-se mais perfeita, inteligente e consciente do que eles eram. O Alcorão conta a história de que entre a criação dos anjos e dos humanos se criou os djinns, os gênios. Então, quando criaram os humanos, Alá teria pedido para que todos os djinns, anjos e seres se ajoelhassem diante do homem. E aí, o Ibris, um djinn, um líder dos gênios, né, que na Grécia vai ser chamado de daimons, disse que não faria. E por não querer fazer, Alá teria condenado ele e expulsou ele, né, sendo que ele passou a ser chamado de Shaitan. Esses seres, os daimons, os djinns, né, e os shedins dos hebreus, são seres dimensionais.
porque eles moram aqui na Terra, chegaram na Terra antes de nós, né? E esses seres, eles, eles são éticos e não éticos. Existem os éticos e os não éticos. Por quê? Porque quando eles agem baseado, eles têm prole, eles morrem, eles se multiplicam para gerar filhos e etc. Isso aí está escrito nos sutras do Alcorão e os daimons dos gregos também, os shedins, que foram chamados pelos judeus assim porque eles eram parecido com os daimons dos gregos, os devas, né? Os elementais, são todos a mesma classe de seres, né? Que as pessoas acham que não existem. Na maioria das vezes, eles são os causadores de danos terríveis, não porque eles sejam mal em si, mas porque, diante da ameaça que eles possam sofrer de alguém, eles atacam. E como eles não são visíveis, vivem num universo paralelo ao nosso, ou numa dimensão paralela, porque hoje em dia está muito assim. Nós temos contato com 49 raças dimensionais. Aí, além dessas raças dimensionais, existem outros seres chamados extraterrestres que moram na Terra, em anéis, que não são anéis concêntricos, segundo a ideia desse grupo, mas anéis separados, blocos separados, enfim. E aí as pessoas, eu às vezes acho, modesta parte, assim, que as pessoas elas estão brincando com coisas muito sérias, né? Principalmente no que diz respeito a acharem de fato que eles estão conversando com seres dimensionais. Qual a diferença de seres dimensionais para seres que habitam em anéis aqui da própria Terra? Ah, porque os dimensionais eles transmutaram, né? E eles estão ensinando tecnologias aqui para que a gente possa ajudar a humanidade, sabe aquele salvacionismo, né? Ah, o demiurgo, olha aqui, o demiurgo envolveu a forma humana em carne, tá? Em carne aqui, ó, para destruí-la de sua verdadeira natureza espiritual. Distraí-la, tá? A palavra aqui é distraí-la da sua verdadeira natureza espiritual. E então colocou a forma no reino da matéria, terra, tá? Para protegê-la ainda mais da verdadeira natureza do universo. Então preste bem atenção. O Mauro Bleguino, que é um filólogo, porque ele é tradutor, durante muito tempo traduziu a Bíblia para o Vaticano, do hebraico, do aramaico, do grego,
O que é que ele mostra nas palestras dele? Que os humanos não nasceram, pelo menos ele mostra isso, que eles não nasceram no Éden. E provavelmente tenham sido pegos de um lugar para serem colocados em outro. Quem estuda os documentos de Nag Hammadi também acredita de que Adão não, ele veio de um outro lugar para a Terra. Ele não era da Terra. Tá? Ele não era da Terra. O livro de Urântia fala claramente que aqui já existia um grupo de seres chamado Adonitas, ou Adomitas, que eram descendentes de Adão e Fonta, descendentes dos símios, que se tornaram o Homo erectus, o Homo habilis. E que Adão e Eva chegaram aqui vindo de uma região chamada Jerusalém, que pertencia a uma região chamada Satânia. Qual é essa região chamada Satânia? É a região ligada a Saturno. Satã, Saturno. Saturno é Cronos. Saturno é... Você entende? É Yaldabaoth, é Javé, é Enlil, e essa coisa toda. Então, Adão e Eva teriam vindo de uma região, exatamente, de um local chamado Jerusalém, tá? E chegaram na Terra para contribuir com a evolução dos Adomitas. Por quê? Porque eles tinham sangue violeta. Eu tenho vídeo sobre isso. Se você der uma olhada, você vai entender. Porque tem gente pegando os primeiros vídeos aí, não entende nada e depois está falando bobagem pelos cantos, entendeu? É como alguém que quer chegar ao segundo grau, mas não quer fazer o ensino fundamental. Né? Então eles foram e provavelmente Adão e Eva não tenham sido realmente de fato feitos na Terra. Isso é uma hipótese. E depois foram trazidos e colocados dentro do Gran Éden. O Gran Éden tinham 3 Gran Éden. Do Oriente Médio, da África Central e da América Central. Ok? Eles tinham criado esses lugares para quê? Era uma forma de laboratório. Tá? Então, quando você pensar em Arconte, em Demiurgo, pense em um ser que é basicamente um cientista, né? Porque ele era ele usou matemática, cálculos matemáticos, geometria para criar a Matrix. E eu já mostrei isso aqui para vocês, né? Mas aí eu vou mostrar de novo a vocês isso aqui. Vocês precisam ver como é que ele cria, não é? As coisas, né? Então, imagine você, tá? Olha só. Ok? Olha só. Isso aqui é símbolo do éter. Do éter, eternidade, universo total, sua totalidade. Depois vem o fogo. Ok? Depois vem do fogo, vem o ar. Depois vem a água. Depois vem a terra.
O símbolo da Terra é o cubo, tá? O cubo é símbolo também do que? Saturno, tá? Então a Terra está retida dentro desses 5 elementos, aonde existem 5 arcontes que governam os 5 elementos, tá? Então nós temos o éter da eternidade, o fogo, o ar, a água e a terra, tá? Aqui está bem melhor, olha aqui, né? Vocês estão vendo, né? Olha só. Então aqui é geometria pura, matemática pura, algoritmo puro, tá? Que foi usado para quê? Para formar a Matrix, ok? Para formar a Matrix e para aprisionar o homem dentro de um sistema aonde ele fosse, digamos assim, aprisionado. E veja como eles são muito espertos nesse aspecto. Eu vou apagar aqui, vou trazer aqui, que eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Como é que eles criaram os humanos usando exatamente os elementos, tá? Os elementos da Terra, tá? Os elementos da Terra. Eu vou já encontrar aqui, gente, para vocês observarem isso, tá? Eles usaram os elementos da Terra, os 5 elementos, ok? Então vamos lá. Vamos ver se a gente encontra aqui, gente. Tá? Porque são muitas figuras e aí às vezes a gente não consegue encontrar, né? Certo? Mas a gente vai buscando, né? Tá? E aqui dá até um detalhe, né? A gente vai mostrar para vocês que é exatamente o seguinte: como é que eles criam um ser humano usando os 4 elementos, os 5 elementos, né? Não os 4 elementos. Tá? Eu espero encontrar, né? Eu já mostrei. Se eu não encontrar, eu vou falar, né? Eu falo porque aí vocês vão entender, o que é que eu estou dizendo, né? Então, tipo, vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Dar um exemplo aqui. Tem inclusive, eu fiz uma figura exatamente para colocar esse tipo de exemplo, tá? Esse tipo de exemplo, que é o do ser humano sendo projetado, tá? A partir dos 5 elementos. Né? Né? De fato, eu não consegui encontrar, gente, porque é terrível, é muita coisa, né? Mas a gente tem exatamente essa perspectiva, né? Então, eu vou explicar agora aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou explicar aqui. Vou usar aqui o meu escrevinhador, que aí eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante.
Então, o ser humano tem, tá? O ser humano tem um espírito, tá? Ok? O ser humano tem uma alma. E o ser humano tem um corpo. Então, o espírito está ligado ao elemento fogo. A alma está ligada ao elemento ar. E o corpo está ligado ao elemento água e terra. Ok? O espírito, o estado da matéria é o plasma. A alma, o estado da matéria é o gasoso. E o corpo, o estado da matéria é sólido e líquido, tá? Então, você facilmente percebe isso aqui, tá? O espírito é fogo, é plasma, tá? A alma é ar, é gasosa, certo? O corpo, ele é água, líquido, portanto, e terra, sólido. Então, eles criaram o ser humano a partir dos 4 elementos. Aprisionaram o ser humano dentro desses 4 elementos. Tá? E me permitam dizer que é o seguinte. Tá? Aqui, no espírito, plasma, o espírito é composto do éter. Tá? Porque ele é um elemento do 5º elemento do éter. Porque o éter é a origem de todos os outros elementos aqui, tá? Fogo, ar, água, terra, tá? Então o espírito, ele é eterno, éter, etérico, eterno, de eternidade, tá? Então você já percebe que na hora que o Iago da Baote sopra para dentro do boneco que já estava com um corpo, tá? Ele joga o poder da mãe dele para dentro do ser humano. É essa a questão. Não é o poder dele, é o poder da mãe dele. Então, o que acontece? O homem passa a ter um espírito que é um produto da Sofia, um produto do pleroma. Tá? Então, se você quiser ser mais ainda profundo nisso, você vai pegar os outros 3 elementos. Você vai pegar aqui e botar aqui luz na alma, som, e no corpo, movimento. Por quê? Porque ele que é o corpo biomecânico que se move. Então você vai ver aqui, ó, tá? Energia, frequência e vibração. Luz, som e movimento. Tá? Éter e fogo, ar, água e terra. Plasma, gasoso, sólido e líquido. Então, o ser humano é o quê? É uma síntese cósmica. E é isso que eles
foi isso que eles ficaram chateados, tá? Porque a Sofia veio e disse para eles, olha, soprem aí, eles acharam que era uma intuição, eu digo, porque o Demiurgo, você já sabe, ele é ignorante e mau, mas ele não é burro. Né? Quando ele descobriu toda a trama, tá? Ele pegou o ser humano e disse, bem, vocês podem até serem essa síntese de tudo e vocês têm a centelha divina que eu acabei perdendo, mas vocês também não irão ficar no bem bom. Eu vou prender vocês. E aí, como é que ele prende? Ele prende exatamente fazendo isso aqui, tá? Jogando o homem dentro da Matrix. Né? E fazendo cair sobre o homem um torpor, isto é, um sono, para que a pessoa fique despercebida da realidade. E como ele está preso na quinta dimensão, na terceira dimensão, ele ainda não, mesmo evoluindo para a quarta dimensão, ele ainda estará dentro do reino do demiurgo. E para avançar para a quinta dimensão, meu amigo, a coisa é complicada. Tá? Então eu não vou agora ainda, por enquanto, falar sobre a geometria sagrada, porque ainda não é hora. Tá? Então, ele colocou a forma no reino da matéria, a Terra, tá? Que ele já havia projetado, criado, né? Para protegê-la ainda mais da verdadeira natureza do universo. Por causa do aprisionamento da forma material e do banimento para o reino físico, os aspectos masculino e feminino do primeiro ser humano dividiram-se ou desacoplaram-se. Então, o que é que eu, desde um dos primeiros vídeos eu venho falando, que o ser humano, o primeiro homem, ele era andrógeno. Tá? Gênesis 1. Ele foi criado macho-fêmea. Né? Numa mesma. Ok? Aí quando eles foram jogados para a Terra, aprisionados na Matrix, eles se desacoplaram e fizeram um processo cirúrgico para retirar a Eva. Porque na cabeça deles tinha a ideia de que eles tirando uma parte do homem, eles enfraqueceriam o ser humano mais. Porque eles, a Eva, na verdade, é a Zoé, é a vida eterna, que havia vindo para ajudar o ser humano. Né? Então eles perseguiram a Zoé e pegaram, retiraram a Eva, e pior do que isso, tá? Segundo os gnósticos, eles estruparam Eva. Tá? Segundo algumas escolas, presta bem atenção, segundo algumas escolas gnósticas, tá? Eva teve 2 filhos gêmeos, tá? O primeiro, tá, é Caim, que era Javé, o verdadeiro nome, segundo algumas escolas. O outro era Abel, que era Elohim. Ok? Então, eles eram filho de quem? Eles eram filho do demiurgo. Ah? Depois, Eva teve um terceiro filho, Sete,
tá? Mas Sete era filho de Adão. Sete era filha de Adão. Tá? Então, olha aqui, ó. Eva tem Caim e Abel do estrupo que ela sofreu mediante os arcontes e o demiurgo. Então ela teve o filho Caim e Abel, que algumas escolas gnósticas chamam que Caim era Javé e Abel era Elohim, tá? E eles mostram que provavelmente Caim, essa história da morte do Abel, Caim matou Abel, não foi morte literal. Por que não? Porque a ideia foi que, na verdade, ele queria suplantar. Javé queria ser superior ao Elohim. Então, eles eram filhos do demiurgo. E somente depois Eva tem um filho com Adão, que é o Sete. Tá? Isso a gente descobre isso também nas entrelinhas das tabuletas da Suméria e também na própria Bíblia, quando conta o acontecimento. Né? Então, quer dizer, eles primeiro fazem um processo cirúrgico para tirar a Eva, tá? Para fazer um processo genético, e depois que ela está, né, eles tentam agarrar ela para ter relação com ela. Gente, isso não é história da carochinha, porque todo mundo sabe que os deuses, esses deuses, eram meio taradinhos por mulheres humanas. Basta ver quantos filhos Zeus teve. E esses seres, eles eram semideuses. Ok? Então Caim e Abel provavelmente eram semideuses. E somente a linhagem de Sete é uma linhagem, diríamos assim, puramente humana. As outras linhagens são linhagens, diríamos assim, como é que se diz? Elas são linhagens misturadas, tá? Então, quem da linhagem de Caim, vocês vão saber que a linhagem de Caim vai ser chamada por Jesus de raça de víboras. Vocês vão olhar na tableta da Suméria, vocês vão ver que o Enki, a primeira criação, tá? A primeira criação, pessoal, teve 3 processos criativos. Isso é muito importante a gente entender. Tá? Teve 3 processos criativos. Tá? Aqui eu vou botar aqui a tabuleta da Suméria, tá ok? Então, você vai entender já já. Então, TS é tabuleta da Suméria, ok? Então, teve a criação, né, de Lulu, tá? Teve a criação de Adamu e teve a criação de Adapa. Ok? Certo? Adapa está ligado ao Enki, ao gene do Enki. Então, na Bíblia, tá? Vamos lá, Bíblia. O que é que acontece? Em Gênesis 1 tem a criação. E lá o homem é criado, diríamos assim, andrógeno, né? Então ele foi criado andrógeno primeiro, ok? Aí Gênesis 2 tem uma outra criação. Aí já são Adão
e Eva, ok? E em Gênesis 5 tem uma outra criação que já são dos humanos. Então eu vou pegar só esses dois exemplos, porque você verá que eles fizeram a primeira tentativa com Lulu, que alguns depois vão dizer que esse ser aqui vai ser a Lilith. O Adamu, que deu origem aos primeiros humanos, tá? Que seria o equivalente a Adão e Fonta, do livro de Urante. E o Adapa foi o relacionamento que Enki teve com as descendentes de Adamu. Tá? Adamu tinha por esposa, quem era a esposa de Adamu? Era a Tiamat. Eles deram o nome de uma deusa. Né? Adapa, a mulher de Adapa era Tite. Ok? Todos dois filhos do Enki. Aqui, ó. Tá? O Adapa e a Tite foram filhos do Enki. Então você vê que há sim uma sequência de linhagens diferentes. Tá? Então vamos continuar aqui, que é para a gente ir fazendo a ligação entre a história dos gnósticos e as outras histórias. Né? Então, o primeiro ser humano dividiram-se ou desacoplaram-se nos aspectos físicos de masculino e feminino. Os aspectos masculino e feminino do ser humano foram chamados de Adão e Lilith. Estão percebendo? Então, é provável que a primeira mulher... Então, vamos lá pegar aqui. Então, Adão teria tido uma primeira mulher, chamada Lilith, e uma segunda mulher chamada Eva. Tá? Então, o que é que aconteceu? A Lilith, ela não quis ter relação com Adão. Ela foi separada de Adão, essa é uma das versões, tá? Então, ela foi tirada de Adão, mas aí ela não quis ter relação com Adão, e ela fugiu de Adão. E conta-se a história de que ela teria tido relação com os deuses e gerou os demônios. Tá? Ela é citada na Bíblia apenas uma vez. Tá? Adão, aí depois eles criam Eva, que vai dar esse processo aqui da criação, né, de que eu mostrei aqui para vocês, né, da criação de Eva, Caim e Abel. Tá? Então vocês observam que há sim um processo de separação de linhagens na Terra. Tá? Correto? Vocês vão perceber isso. Eles foram colocados em um paraíso físico projetado para servir como um ambiente controlado e prisão. Ambiente controlado e prisão para eles. Adão e Lilith começaram a brigar, e Lilith se recusa a ser subserviente a Adão, e pede ao demiurgo que seja removido da sua escravidão a Adão. Lilith abandona sua forma física e deixa o Éden. Então Adão ficou sozinho no Éden. Tá? Isso aqui, gente, é uma parte do que é contado. Tá? Existem documentos judaicos que corroboram dizendo exatamente da criação de Lilith. Tá? Existem.
não são mentirosos. Hum? Então, é preciso a gente ter uma certa, assim, por quê? Por que essas histórias não são tão comentadas, não são tão contadas? Aonde está a raça de Caim? Aonde está a raça de Abel? Aonde está a raça de Sete? Né? Se pergunte sempre isso. Né? O demiurgo faz com que Adão caia em um sono profundo. Tá? Olha aí, o demiurgo faz Adão caia num sono profundo e remove seu espírito para afastar Eva dele. Tá? Sofia e o Espírito Santo, que na verdade é o Paráclito, novamente sentiram pena e deram a Eva o dom da reflexão, né, tardia luminosa, que é chamada de Zoe. Olha aqui só. Né? Que é vida. Tá? Eles pegam, dão a Eva isso. E eles viveram no Éden por algum tempo. O demiurgo e as autoridades estavam apaixonados e com ciúmes de Eva. Preste atenção. E fizeram tentativas de contaminá-la, isto é, de estuprá-la, de ter relação com ela. Sofia misticamente entrou na serpente, tá? E ao tentá-los a comer a árvore do bem e do mal, ensinou Adão e Eva sobre a origem, informando-os de que em última análise eles eram de origem sagrada e não menos escravos do demiurgo. Adão e Eva foram então expulsos do paraíso por adquirirem o conhecimento do quê? Da gnose. Tá? O demiurgo e suas autoridades enviaram para o mundo em que viviam agora uma arena sombria de distração, olha só, a arena sombria de distração e labuta, quer dizer, pão e circo, né? De diversão e de trabalho. Já não podiam brincar, explorar ou imaginar como faziam no jardim. Em vez disso, eles estariam ocupados com assuntos mundanos em vez de com o espírito, né, que habitava neles, né, a centelha divina. Vocês estão entendendo a coisa como é? Então, observem bem. Tá? Quando nós falamos aqui que a escravidão dentro da Matrix ela é causada exatamente pelo excesso de trabalho e quando chega o sábado e o domingo, o que é que o cara quer fazer? Se divertir, beber, curtir a vida, não sei o que, não sei o que tem mais, né? Então, o que é que os arcontes, como é que uma pessoa vai despertar? Eu estou dizendo para você abandonar o trabalho? Não. Eu estou dizendo para você não se divertir? Não. Eu estou dizendo para você que se isso se torna algo que não te permita refletir, você jamais vai colapsar a Matrix. Ok? Você não vai colapsar a Matrix. Por quê? Porque você está preso aqui dentro. Tá? Está preso aqui. Hein? Dentro de cálculos matemáticos e geométricos. Ok? Então, você, não é, vai entender que você está num mundo aqui, ó, cheio de cúpulas. Por quê? Porque eles desejavam prender você, entendeu? Tá? Existe muito mais as chamadas membranas, né,
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tem 10 membranas. Por quê? Porque eles queriam afastar ao máximo você da Terra. Além de nós estarmos aqui nessa região, existem outros seres morando em regiões, em esferas concêntricas aqui. Ok? Certo? Então, quando, né, olha, a Zoe aqui, né, ela vem em socorro, né, certo? Quando Jesus veio à Terra, aqui, ó, vocês vão ver, vou botar aqui bem, aqui, olha, Jesus, ele vem à Terra por quê? Porque ele era um eon, ele tinha condição divina, condição aqui. O que é que ele veio fazer aqui? Ele veio aqui ensinar, abrir os nossos olhos, né? Olha só. Né? E veio abrir nossos olhos. Abriu nossos olhos para quê? Para que a gente saia dessa matrix. Como a gente vencer para sair, tá? Do que? Para sair daqui, ó. Para você se desprender da matéria e vencer os arcontes aqui nas esferas para ir para o céu luminoso, o céu de fogo, ou o céu empire, né? Empyrean, tá? Aqui o céu Empyrean, quer dizer, o céu de fogo, o céu luminoso, tá? É isso que você precisa entender, porque senão, o que acontece? Se você não entende isso aqui, ó, tá? Que enquanto você está aqui na Terra, você está sendo vigiado pelo Suriel, pelo Gabriel, Elatote, Micael, Rafael, Tatalbaote, Andel. Quando você deixa o seu corpo e há o fusionamento do espírito com a centelha divina e a alma, então você sai das esferas aqui da Terra, desse plano, você entra dentro do plano etérico, do éter. Tá? E aí você vai ter que entrar na esfera aqui dos 7 planetas, né? Ou dos 7 céus, ou dos 10 céus, como queiram chamar, onde você vai enfrentar o Eloi, Sabaote, Eldabaote, Otai, Stafai, Ial e Adonai. Você vai ter que enfrentar eles aqui. Para você chegar nesse nível aqui, aonde está Sofia, tá? E aí você vai entender até você chegar no mundo, no céu de, é o céu de luz, não é um céu plasmático, porque seria uma expressão muito forte, mas é o céu de plenamente energia. O céu energético mesmo, da energia pura. Tá? E aqui, claro, aqui nesse aqui, ó, tem matéria, tem frequência e vibração, tem tudo aqui. Tá? Ok? Porque esse aqui é o pleroma, aonde está a plenitude, o todo. Tá? E a sua viagem para chegar aqui, não pense, né, que você fará uma viagem solitária, sozinho, sem nada, não. E nem pense, tudo aí, gente, funciona a nível de tecnologia. Ok? Então, quando você
olhar para dentro de você e descobrir que você tem um ser morando dentro de você, que é partícula de Deus, tá? Que é partícula do pleroma, que você tem uma energia iônica, pleromática, tá? Que vai se fusionar com o teu espírito e com a tua alma. E quando você entra na frequência e na vibração da centelha divina, você começa a ter um outro nível, um outro patamar de consciência. Ok? É isso que você tem que fazer. Eu não posso fazer isso por você. Somente você pode. Tá? Ok? Então, vamos depois continuar mais os estudos, né? Vamos continuar falando mais sobre esses assuntos, que são assuntos intrigantes, questionadores, mas é preciso ser feito. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.